Olá, gente, olha só, sim, sou eu, o Lucas, começando mais uma apresentação. E hoje nós vamos começar a primeira apresentação da unidade 1 do quê? Clube de Leitura. Fala sobre Os Sertões, a obra, né, de Euclides da Cunha. Vamos lá, então? A gente vai falar o autor e o contexto da obra, estrutura da obra, o estilo de escrita, quem foi o Antônio Conselheiro e o que foi o Canudos. A gente também vai falar temas principais e críticas, conclusão e a importância da obra, certo? E o que a gente vai falar primeiro, né? Falar sobre o livro Os Sertões, né? Que foi escrito por Euclides da Cunha. Ele foi um importante jornalista, engenheiro e escritor brasileiro. A obra foi publicada em 1902 e fala sobre Guerra do Canudos, que aconteceu no sertão da Bahia no final do século XIX. O autor trabalhou como repórter e foi até o local do conflito. Ele escreveu esse livro para contar o que viu, mas também para analisar o Brasil daquela época, né? Agora a gente vai falar sobre a estrutura da obra. Gente, eu tô lendo aqui um roteiro. Vocês podem ver que eu tô lendo. Vocês podem perceber que eu tô lendo, tá? Eu construí um roteiro pra seguir a apresentação aqui, senão eu não consigo. Certo? Eu fico gaguejando muito. Então vamos lá então. Estrutura da obra e estilo de escrita. Desculpa. Os Sertões é dividido em três partes. Vamos lá então para a primeira parte. A Terra, que fala sobre o crime e a geografia do sertão nordestino. O Homem, que descreve o povo sertanejo, sua cultura, sua luta pela sobrevivência. A luta que narra a guerra entre os exércitos brasileiro e os seguidores de Antônio Conselheiro. A linguagem é bem científica, mas também muito crítica. Euclides mistura jornalismo, literatura, sociologia. Ele junta os três ali e dá esse meio interessante dessa obra, né? Agora, para a parte mais outra, com a parte quem foi o Antônio Conselheiro e o que foi a Guerra dos Canudos. O movimento Canudos foi liderado por Antônio Conselheiro, um líder religioso que acreditava numa vida mais justa e simples. Longe de opressão do governo, muitas das pessoas pobres foram viver com ele no sertão, formando uma comunidade. O governo achou que isso era uma ameaça e mandou o exército destruir Canudos. A guerra foi muito violenta e milhares de pessoas morreram. Euclides ficou muito chocado com a força e a resistência do sertanejo. Show! Não sei, tá passando na tela agora imagem dos Canudos, né? Vocês podem ver que tá passando muito triste. Eu tava vendo as imagens aqui. Eu ia vir falar desse Canudo. Acho que no nono ano, no oitavo, eu não sei. Eu não me engano muito bem, mas faz bem antes do ensino fundamental. Que eu vi uma reportagem, cara, muito interessante. Interessante entender, né? Como que foi isso, certo? E a gente vai pro tema principal, né? O que é e as críticas sociais. Gente, olha aqui. A obra mostra a diferença entre o Brasil do litoral e do Brasil do sertão. Fala sobre preconceito, desigualdade social e como o povo interior era visto como inferior. Se eu não me engano, também na unidade 2 vai passar a da Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que fala da Macabréa, né? Que é uma nordestina também. Gente, é muito. Você lê os livros, é assim, você fica fascinado em saber essas violências. Parece que o livro trata tudo, parece que é real. São reais. A língua em novela, uma coisa que a gente fala, goza em novela, exemplo. A novela a gente não vê, mas aquilo que é novela, muitos acontece na vida real. Não é porque uma novela não acontece, acontece. Como nos livros. Muitas vezes os livros foram inspirados em histórias de fatos reais, como este de Euclides, Os Sertões, certo? Eu vou ler ele de novo. Ela fala de preconceito e desigualdade social e como o povo
do interior era visto como inferior. Gente, isso aqui é fundamental para tratar no Enem, né? Cara, é tanta coisa que eu quero colocar no Enem, mas eu vou dar umas 50 mil linhas. Porque ano passado eu coloquei aí Constituição, né? Coloquei um monte, um pouco de obra, né? Umas obras ali também da. Ai, não me engano muito bem. Esqueci que eu tava lembrando aqui até agorinha. Ah, ó, o Betinho, né? Que foi muito também interessante as obras dele, né? E também essas coisas assim interligam uma coisa a outra no Enem. Também crítica à violência do governo. Olha, muito importante se cair alguma coisa do governo, né? Sobre alguma coisa de desigualdade, alguma coisa do governo, ó. Pode. Esse livro pode. Ai, meu Deus, mistigar o que o governo faz, né? Hoje em dia, ou daquela época, que ainda o governo negligencia a, a, a desigualdade social ultimamente, desde o começo. Um dos temas principais é o contraste entre civilização e o barbárie. O autor mostra quem parecia civilizado, muitas vezes era o mais cruel. E a nossa conclusão desta obra, Dos Sertões, é um livro importante porque ajuda a entender o Brasil de verdade, como eu falei para vocês, que pode ser usado no Enem. Um país com muita injustiça, mas com um povo resistente. Olha, palavra forte, me até arrepiou aqui, né? Gente, essa palavra que é um povo resistente arrepia qualquer um que escuta. Pode escutar 1000 vezes que vai arrepiar a pessoa, certo? Então, Euclides mostra que o sertanejo é forte. Apesar de tudo, a obra é considerada um dos maiores clássicos da literatura brasileira e até hoje faz a gente refletir sobre a realidade do nosso país, que é desde aquela época até hoje, né? Uma grande coisa aí que pode ser usado pro Enem, igualzinho eu falei para vocês, que pode usar com vários contextos, temas muito relevantes para o governo, a negligência governamental no Enem, certo? Na redaction. E aí, gente? Essa foi a nossa apresentação da obra Os Sertões. Daqui a pouco, não saia daí, que daqui a pouco a gente vai mostrar a obra Hora da Estrela e depois da unidade 2 que é essa, unidade 3 a gente vai ler ainda. Até daqui a pouco, então vamos lá. Muito obrigado por vocês terem assistido. Tá aí na playlist do YouTube aí. Se vocês quiserem assistir, rever, assistir, vou estar disponibilizando. Inclusive, eu fiz um canal aí. Lucas Estudante, é isso aí. Muito legal, né? Então, muito obrigado vocês que está assistindo essa obra. Obrigado. Daqui a pouco tem a outra obra e a outra obra que eu não sei. Vou ter que dar uma olhada antes de que eu só recebi até agora as duas, né? Daqui a pouco a gente dá uma recebida. Aí a gente lê essa unidade. A unidade 3 na verdade. Aí tô gravando já a unidade 2 porque eu já li. Então daqui a pouco a unidade 3, né? É demorado, sim, tem que ler bem explicadinho. Tchau, tchau. E essa foi a nossa apresentation. Bye, bye.